Olá! E aí, gente? Vamos hoje falar de casamento sistêmico. Bora bater esse papo. Deixa eu mandar aqui o convite pra galera. Verônica já tá aqui, disponível, pronta para essa nossa conversa de hoje. Deixa eu mandar aqui pra galera. O pessoal vir acompanhar e participar aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Tô mandando pra galera aqui, para todo mundo vir conferir esse assunto incrível, gente. Eu participei de eu fui uma das convidadas, né? Do casamento do meu irmão. Conheci a Verônica lá. Já tinha assistido algumas constelações, algumas celebrações de casamento de forma sistêmica, né? E nas gravações, né, nos vídeos já tinha sentido ali. Então, quando você vai ao vivo, o negócio é forte, assim, sabe? Falei, gente, preciso fazer minha renovação de votos desta forma e vou trazer Verônica aqui para bater um papo com vocês, para vocês conhecerem esse trabalho incrível, né? Os terapeutas que me seguem aqui, para vocês perceberem como tem campo, né, para o terapeuta atuar, para vocês perceberem, né, que lugar que faz sentido para vocês aí trabalharem. Oi, Silvia, quanto tempo? Vou trazer a terapeuta celebrante aqui, Verônica, nossa convidada de hoje. Deixa eu trazer aqui, deixar ela se apresentar. Falo desse trabalho aí que vai muito além da celebração, gente. Vou entrar aqui no computador para acompanhar os comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. Boa noite, minha gente. Vivi tá aqui também. Deixa eu ver se a Verônica entra. Bora lá. Aí vocês, como que vocês estão? Quanto tempo, né? O ano passado que eu tive aqui. Estava vindo aqui semanalmente, mas precisei aí tirar férias, gente. Às vezes a gente tira férias, né? Colocar um filtro aqui, porque, ó, vou te falar, essa hora, né? Oi, Thaís, mulher, vai dormir. A Thaís tá no fuso horário, ó, trocentas horas à frente. Pois é, tá todo mundo aí mega curioso para saber desse assunto. Deixa eu mandar de novo aqui. Bom, a Verônica recebeu o convite. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora foi. Entrar ao vivo, vamos lá. Vamos ver se agora vai o Instagram. Ajuda a gente para a gente começar hoje. Ah, bem-vinda! Ai, que bom que deu certo, né? Aqui tá ventando a beça, eu já fiquei meio assim, não sei como é que tá Araçatuba. Rio Preto tá Aqui, frio e ventando. aqui tá ventando, gente, para fazer frio aqui na onde a gente tá. Olha, vou te falar, viu? Imagino como deve estar na capital. Então, me enganaram, né? Ai, que bom tá aqui, Adriana. Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço você de ter aceitado aí, se apresente, conte um pouquinho do seu trabalho. E só para introduzir a galera, que a maior parte do pessoal que me segue são terapeutas, nem todos são, mas a grande maioria. E por que que eu trouxe a Verônica aqui, né? Ela, ela é celebrante, né? Através aí da sistêmica, ela vai falar um pouquinho mais. E para o terapeuta perceber, né? Que o terapeuta ele vai fazendo formação, ele vai estudando. E aí ele fica, ai meu Deus, mas o que que eu vou fazer? Gente, cada um vai desenvolver um trabalho único aqui, independente do colega A, B, C ou D ter as mesmas ferramentas. Então, cada um vai transbordar a sua essência sobre isso que a Verônica também vai trazer. E, falando do trabalho dela, né, ela como idealizadora aí, né, do casamento sistêmico, enfim, vou passar a palavra para você. Tá bom. Bom, prazer estar aqui no seu perfil, né, me recebendo. É a primeira live do ano. Então, a primeira live do ano. Fiquei super feliz em fazer, porque a gente fica com saudade de aparecer um pouquinho. E te encontrar realmente foi um presente.
Eu acho que quando, né, o Rodrigo me diz, a minha irmã me indicou, e eu falei, quem é essa irmã? E foi muito legal, no dia do casamento, ter esse conhecimento, né, pessoal, da gente realmente perceber que parecia que já estávamos ali há muito tempo conversando. E que bom que acontece dessa forma. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho, falar um pouco aí do meu trabalho, para os seus seguidores principalmente. Meu nome profissional é Verônica Trevisan, esse nome é do marido, né? Então, eu venho aí num processo bem importante desde 2016 e 2017, onde eu consigo encontrar na constelação respostas. Acho que todo terapeuta começa assim. E não pensava em nenhum momento estar trabalhando nessa área. Até porque a constelação me impactou de duas formas. Eu pensava que era tudo menos algo tão racional. E eu não sabia como lidar com essa ferramenta e fiquei inicialmente com receio. E fui para um treinamento acreditando que seria primeiro o meu processo de cura. E eu acho que todos teriam que começar assim. E foi muito importante participar das constelações com colegas, ter bons mestres, né? Eu sou formada pela Faculdade de São Caetano do Sul, então eu sou pós-graduada, fiz questão de fazer essa especialização, porque eu gosto de me aprofundar em tudo que eu faço, não consigo ser pela metade. E foi dentro do meu treinamento que aconteceu esse start. Uma professora compartilhou dentro de sala um vídeo da querida Solange, de BH, que começou a me inspirar muito nesse trabalho e me intrigar muito, porque, antes de tudo, eu pensava como chegar ao casamento sem trabalhar com o casal. E ninguém tinha essa resposta, Adriana. E a constelação chega para mim com outra questão. Por que não trabalhar o casal junto? E isso foi algo que eu tive muito que fazer sozinha, esse caminho. Porque inicialmente ninguém trabalhava dessa forma tão clara. Apesar do Bert Hellinger trazer nos seus livros a oficina de casais, e depois conhecendo o trabalho do Juan Garriga também, me aprofundei nisso, e percebi que eu tinha essa autorização de seguir olhando para o casamento. Então, para mim, fez todo sentido, porque eu já venho de uma história de muitos casamentos. Eu estou no meu quarto casamento. Então, e busquei muito lá atrás, quem é terapeuta sabe disso, o pai e a mãe o tempo todo. E nenhum dos meus parceiros chegavam a ter ali para mim um reconhecimento desse lugar, até porque jamais teriam se eu estava buscando meus pais. E esse trabalho começou muito intenso, porque as mulheres vêm para constelar, que é o nosso público-alvo aí, 99,9%, e diziam para mim, eu quero constelar no casamento. E eu dizia, não tem como eu fazer isso. É muita responsabilidade para uma pessoa só. E isso começou a virar uma questão para mim. E eu comecei a desenvolver um trabalho focado na constelação de casal. Então, antes da empresa Casamento Sistêmico existir, eu acho muito importante, já que a gente trabalha com ordem, dizer que jamais isso teria acontecido se não fosse antes a constelação de casal. Então, é por isso que aconteceu a empresa Casamento Sistêmico desde 2019, onde eu crio toda uma estrutura para a celebração, que antes era muito solta. Há quem goste e há quem não goste, mas eu sempre digo que nós que estamos nos profissionalizando para entrar em mercado de trabalho, porque eu sou uma pessoa que veio de RH, então eu sou uma pessoa focada em currículos, né, em estudo, em profundidade mesmo, dessa análise toda de talentos, e jamais conseguiria entregar algo que eu estou assinando um contrato que não seja com essa profundidade. E aí a Casamento Sistêmico nasce desse olhar do meu próprio casamento e essa questão
em relação às pessoas que buscam, principalmente as mulheres, a, a se entregarem a uma relação mais saudável e como esse relacionamento, esse casamento poderia ter esse caminho através do sistêmico. Então, essa é a história da casamento sistêmico. Então, ela começou a partir daí. Pois é, e só para introduzir aí, né, o porquê, né, eu indiquei, na verdade eu não indiquei a Verônica necessariamente, eu vi o vídeo, e aí esse vídeo, a minha cunhada entrou em contato com a pessoa e falou, olha, eu não faço mais, mas a Verônica faz. Então eu falei, bom, né, minha cunhada falou, ah, eu vou casar e eu não sei como. Eu falei, ó, você pode ter um celebrante, você pode ter um pastor, você pode ter um padre, um pai de santo, enfim, ver o que faz sentido para você, mas dá uma olhada nesse vídeo. E ela adorou a ideia e foi incrível, porque é interessante, porque olha como que, gente, é muito forte esse trabalho que a Verônica faz. Meu irmão casou dia 12 de outubro. Dias antes eu estava sentindo o campo muito forte, né? Eu sou consteladora também, enfim, eu falei, gente, eu senti a presença dos meus avós, assim, eu falei, gente, mas, sabe? E eu sou uma pessoa, quem me segue sabe que eu sou difícil de chorar. E aí era muita emoção, eu tava transbordando de emoção. Chegou no dia, né? A maquiadora falou assim: olha, coloca a língua no céu da boca que você não chora. Gente, eu já tava enrolando a língua, eu tava morrendo asfixiada e eu não conseguia parar de chorar. Meu marido chorou, os amigos do meu irmão chorando, mas assim, é muito forte o trabalho. E Verônica, você não sabe. Mas tiveram muitos movimentos na família depois dessa celebração, porque é uma celebração, gente, que é um tratamento sistêmico ali, assim, na hora, assim, todo mundo sente, sabe? Assim, não dá para explicar, é vivenciar o processo. Tô arrepiada. Eu também. Ai, que bom. Eu tenho certeza, então, quem indicou deve ter sido a própria Solange, que é uma pessoa que tem, né, os vídeos mais visualizados e a gente sempre teve. Deixa eu só tirar as notificações aqui, peraí. Deu uma falhada aqui para mim, porque recebi uma ligação. Então, voltou. A Solange, a gente tem uma relação muito transparente, muito cortês, e eu fiz questão de conhecer o trabalho dela em BH, né, porque vamos dar esse lugar, né, então para mim foi importante, e disse para ela, eu vou fazer um congresso online, e eu quero muito que você faça parte, e ela fez parte desse congresso online, onde ela realmente falou da onde trouxe essa inspiração, e tem toda uma história por trás disso, e foi muito bom saber disso, e disse para ela, eu quero profissionalizar o casamento sistêmico. Ela falou, hoje para mim não é o meu trabalho principal, e que bom que alguém está fazendo isso, e foi quando eu segui para esse caminho, muitos alunos vêm dela, muitos noivos vêm dessa indicação, o quanto é importante, né? Porque hoje no meu lugar, como eu faço formação, também tem pessoas que chegam para mim e eu não consigo atender. Então eu também faço esse trabalho, eu tenho uma pessoa para te indicar. E digo que dentro daquilo que eu trabalho, o aluno que vai e investe o seu tempo, o seu dinheiro nessa formação, ele tem esse lugar especial para mim. Porque a gente tem colegas que fazem sem essa normativa, sem essa estrutura. Mas se eu tenho isso e acredito nessa forma de trabalhar, e alunos também que fazem essa formação, eu indico também o trabalho deles. Então tem muitos alunos já, praticamente em todo o Brasil, trabalhando com casamento sistêmico, cada um na sua região, na sua cidade, viajando já como eu faço. Então, é uma sementinha importante que está sendo aí plantada. E esse trabalho, gente, é de uma seriedade muito grande, né? Porque todos os trabalhos que a gente faz, gente, mas eu vou falar para vocês o porquê que é uma, né, para mim, é uma seriedade muito grande. Você tá falando de duas pessoas, duas atmosferas que são diferentes, que vão se unir ali. Gente, eu não sei se todo mundo sabe aqui, vou falar hoje abertamente, vou me assumir aqui.
Eu sou formada, eu sou sacerdote de Umbanda, eu posso ministrar casamento, batizado, iniciação, mas não sinto até esse momento esse chamado, né? Tanto quando minha cunhada começou a conversar comigo sobre, eu estava em processo de formação de sacerdócio, eu não sinto esse chamado de ser uma celebrante, uma pessoa que trabalha em cima, né, dessa temática, apesar de já ter dentro das terapias, da constelação, ter constelado alguns casais, não é o meu forte é trabalhar a questão de carreira, constelar carreira, enfim, mas volta e meia aparece alguém, olha, Adriana, me veio aqui, né, pra gente olhar essa questão do relacionamento. E aí eu quero que a Verônica traga, assim, essa questão, assim, né, como que foi para você se entregar a esse chamado, né? Porque você tá, uma coisa é você tratar uma pessoa, outra coisa é a família toda, porque, gente, aquela celebração foi a família toda. E são relatos tão importantes quando a gente trabalha como consteladora e isso vai ressoando nos sistemas familiares, que às vezes, Adriana, o casal chega para mim com o pai que nunca viu. O pai sumiu. A mãe não fala onde o pai está, o pai sumiu. E aí começa aquele movimento que você sabe que isso acontece. E daqui a pouco descobre o pai numa cidadezinha pequena, onde jamais teria passado por ali. E aí esse pai, até no casamento, ele é presente. Então o chamado para trabalhar com os casais foi muito dentro da minha dor. Porque eu estava num casamento, até então, lá atrás, tranquilo, quando eu estava fazendo minha formação. E pensava, não quero mais trocar. Não quero achar chato o casamento e ver que um outro parceiro me movimentaria mais. E pensava, bom, se aqui estão dizendo que a questão está com pai, mãe, criança ferida, e claro que eu busquei constelação por todas essas dores, né? E foi ali que eu comecei a me conectar e perceber que quanto eu tinha força para trabalhar com casais, principalmente com o público masculino, que a gente sabe que muitos consteladores, por ter questões com o seu masculino, não dão esse lugar e está tudo certo. Mas para mim era algo muito fluido. Até então, das mulheres falarem assim, olha, eu vou mandar o meu noivo, eu vou mandar meu namorado para você. Acontece. Então, para você. Tá bom, deixa comigo. Então, era isso, essa atmosfera mesmo que acontecia. E dentro do meu trabalho de profundo estudo, eu pensava, bom, Bert trabalhou muito com os casais em grupos presenciais. Eu acho que muitas vezes o homem não tem essa coragem de chegar para um terapeuta e dizer, eu estou precisando de ajuda na frente de pessoas ali que estarão participando, como é a constelação em grupo. E eu pensei, né, poxa, mas por que isso não pode ser transformado em um atendimento mais reservado? E eu fui preparada para atender com bonecos de mesa, fazendo a formação dentro dessa faculdade, e comecei a perceber que eu conseguia colocar 2 sistemas no mesmo campo. E isso começou a me trazer muito cliente dizendo assim, é você só? Ele não vai ter que colocar ali para as pessoas o tema? Então a gente vai marcar. E estava nessa onda da constelação online, depois da própria pandemia. Então, do atendimento presencial com o casal se transformou no online, aí que eles gostaram mesmo. Não teria que estar vindo nem para participar presencialmente, e aconteceu, né? E aconteceu. E eu comecei a perceber que os casais chegavam para mim e diziam assim, mas isso aqui tinha que ter sido feito antes do nosso casamento. Aí começou, isso aqui tinha que ter sido feito antes do casamento. E eu falei, gente, essa frase está aqui gritando, isso tinha que ser feito antes do casamento. Aí eu falei, nossa, aquele vídeo lá que eu vi na faculdade, eu vou atrás dessa formação. Só que não tinha formação, Adriana. A Solange falou, Verônica, tá tudo na internet. Falei, internet? Aí vi uns vídeos dela, né? Ela até deixa 40 minutos de vídeo. E eu dizia assim, mas será que eu tenho que fazer tudo igual?
essas flores, como é que elas são colocadas, e aquilo ali me deixava num bug total, e não estava me alimentando. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a escrever esse processo, como seria para mim dentro do olhar sistêmico. E você sabe de uma coisa, dentro dos meus treinamentos, tanto de constelação de casal, quanto para celebração, o que eu mais eu percebo, Adriana, é a falta de profundidade na formação básica. Porque hoje a minha formação, ela é complementar à formação básica. Então eu recebo muitas pessoas falando, Verônica, o teu trabalho é incrível, da formação, eu nunca senti o campo, não, eu não quero. É uma área que, se eu for colocar, eu vou ter que me aprofundar muito, eu não tenho tempo para trabalhar com os casais, com os casamentos, com os meus treinamentos, então eu preferi não ir para essa área. E percebo que existem informações, principalmente pós-pandemia, ainda muito falhas. E isso era uma preocupação. Então hoje, até para fazer parte do meu curso de celebração, precisa ter mais um pré-requisito, além de ser constelador, que é constelar o casal junto. E por que eu digo constelar o casal junto? Porque tem muito constelador que diz que constela casal separadamente. Ah, eu constelei o casal. Um veio num dia e o outro veio no outro. Aí eu fico redundante. Eu falo, não, é junto. Ah, é junto? É junto. Parece assim que, nossa, o que ela está falando? Será que isso dá certo? Então, hoje existe esse outro pré-requisito. E se a pessoa fala assim para mim, Verônica, na minha formação não tive, que é muito normal, ainda não ter. Eu vi muito pouco, não consegui entender. Aí eu tenho o meu treinamento, onde hoje é 100% online para a formação de constelação de casal. E aí eu tenho consteladores que fazem esse pré-requisito comigo e depois já entram na turma de celebração. Então, esse foi o chamado, essa foi. Acho que entrou de novo aí. Daqui a pouco a Verônica volta. É hoje. E depois do casamento do meu irmão, eu falei, vou lá stalkear, né? Como uma bela escorpiana, eu vou stalkear a Verônica. E aí eu vi que ela tinha o curso lá de constelação de casal, né? Então não é o meu forte de trabalho, às vezes aparece um ou outro, enfim. E aí eu falei, vou fazer esse curso. Aí eu falei, gente, eu preciso parar de ser louca dos cursos. Não é meu foco de trabalho, eu tô focando carreira, para de ser louca. Mas, gente, é bem interessante a abordagem que ela traz na apresentação. Então, quem sente esse chamado de trabalhar com casais, que sente aí que de repente precisa fazer algum movimento no seu relacionamento, eu acredito que dentro dessa formação, né? Porque cada formação que a gente faz, primeiro mexe com a gente, primeiro é a gente que recebe. Primeiro é a gente que se trata. Então, se você sente também, já trabalhei muito meu relacionamento, meu casamento, né? Eu também já coloquei o seu Francisco no lugar de pai, já tirei ele do lugar de pai. É uma loucura. A gente precisa, às vezes, sabe, se policiar para não colocar nesse lugar. Porque, enfim, Sim. é muito forte essa informação no inconsciente coletivo. Ainda mais a gente que sentiu essa falta dessa figura em alguma época de nossa vida. Sim. Então, assim, se você sente esse chamado, né? Eu acredito que seja importante aí, de repente, você passar pela página da Verônica, inclusive acho que em abril ela vai ter uma formação em celebrante. Então, se você sente esse propósito aí, ó, por isso que eu tô trazendo Verônica aqui para vocês, terapeuta também. Quanto é importante, né, você falar da questão do casamento como movimenta a família. Você já trouxe esse relato, esse feedback, quanto você sentiu antes esse campo, quanto você sente que isso depois conseguiu aí reverberar mais um pouco. Para o casal, então, nem se fala, porque a ordem para eles primeiro chega nesse trabalho que você vai passar, que são as constelações individuais, depois a constelação com o casal, para que depois a gente fale da celebração. Então hoje, se eu disser para você, Adriana, que 10% é a celebração, a pessoa fala, nossa, mas tudo isso estava tão lindo, estava tão mágico. Você deve ter trabalhado ali na hora, com todas aquelas pessoas, que todo mundo se emocionou. Não, você sente pelo campo mesmo. Seus pais,
os sogros, os filhos, os avós que estejam vivos, que participam desse altar. Tudo isso acontece e não é de uma forma mágica, é porque esse campo se abre. Até a Solange fala assim, não, a gente faz constelação na celebração. Até falo. Eu falo, Solange, eu não falo isso, porque seria ali tanto um grupo imenso, né? Tem casamento com 200, 300 pessoas, e ela diz, lá a gente realmente entra num campo. E eu já tenho, depois de 5 anos fazendo casamento sistêmico, eu já tenho um rito totalmente focado para esse lugar. Então, quando o terapeuta chega, que seja ele noivo e vai casar, ele já chega com esse lugar. Vamos lá, para estar numa relação. Deixa eu de novo aqui, gente. Peraí. Como você está na sua cura, do seu processo individual, não com o casal. Então, você, né, dentro da questão da honra aos pais, do tratamento do olhar da criança ferida, como isso está? Porque não só para eu chegar e propor, né, um casamento sistêmico, que a gente vai trabalhar essas fases, como também para quem vai vir celebrar. Então, tudo isso precisa estar muito bem pautado, ou num processo aí um pouco mais avançado. E muitas pessoas acabam desistindo do próprio curso, porque eu me formei, só que eu vi que não é para mim. Por que não é para mim? Porque a dor ainda está lá, latente. E trabalhar com relacionamento é já ter esse adulto um pouquinho mais assentado. E eu acho que é o maior desafio como nós consteladores. Eu acredito, né? Eu estou agora estudando a parte de traumas, mas não pelo olhar da constelação, e eu percebo o quanto tem traumas que jamais serão curados. E está tudo certo. Quem diz que isso vai ser curado um dia, eu já não penso mais assim. Só que saber lidar com isso e virar essa página de uma forma adulta, consciente, acolhedora, isso é agora nosso. Nós, como adultos, precisamos fazer isso. E é esse trabalho que tem muita diferença na minha formação, quando o casal chega também, porque tem casal que chega ainda na criança, que os pais ainda estão pagando o casamento, que estão recebendo tudo e ainda tem exigências. Pensa numa situação dessa. Então, recebo tudo ainda dos meus pais, mas exijo. Eu falo, acho que esse casamento aqui vai ter que ser tradicional, porque eu vou ter que trazer um trabalho profundo do adultecer. E olha que interessante, né? Quando eu perguntei para minha cunhada, eu falei assim, ela falou que tinha fechado a Celebrante, acho que foi uma das primeiras coisas que ela fechou, inclusive, e para mim, né, para essa renovação de voto de 15 anos, aí que vai ser em dezembro, foi a primeira coisa que eu fechei. E aí ela falou assim, mas ela faz um tratamento, ela constela individual, depois constela o casal, enfim. Aí eu falei, gente, fiquei encantada, né? Porque é tratar isso, não é só chegar lá e, né? É trazer essa preparação ali, sabe? Eu também hoje, né, quando eu casei, eu nem imaginava de terapia, de ser terapeuta, enfim. Então, por isso que eu falei, já que a gente vai renovar os votos, vamos fazer de uma forma diferente, porque é importante a gente trazer esse novo olhar aí, né, para essa relação, né? E por que não de uma forma diferente do que foi antes? Sim. E mesmo na renovação de votos, bodas, que é o caso de vocês, e eu sempre digo, esse trabalho com quem já está casado é muito legal. Porque quando eu falo assim, me conta a história de vocês. Aí vem anos de história. E eu vou tendo que elencar para que fique algo resumido, que dê em 40 minutos de celebração e que vocês fiquem felizes com as melhores partes da vida de vocês. Então é muito legal. Então esse processo onde a gente vai passar junto, e isso tudo faz parte. E vira um vínculo bem diferente. Hoje, como fornecedora de casamento, entendendo um pouco desse campo que se abriu para mim, porque eu tive, Adriana, que buscar informações com cerimonialistas,
toda essa parte de organização de casamento, que as pessoas pensam, poxa, como é que hoje você dá uma formação do zero? Não, foi estudo pra caramba. Porque eu preciso fazer um depara. Eu preciso entender a linguagem. Isso é mercado de trabalho, isso é nicho de mercado. Então, tudo isso eu precisei me preparar. Então, é algo assim, que quando eu chego para o meu casal e sei que existem todos esses passos, todo esse processo, é um vínculo que eles falam assim, a gente não vai conseguir te largar depois do casamento. A gente vai estar com você vai no nosso casamento, você é convidada. E aí eu falo, gente, vira realmente um vínculo assim de amizade, de verdade, onde eu vou saber daquelas feridas e vou saber lidar com isso e trazer a melhor parte para o casamento. Eu já tive noiva que falou assim, Verônica, eu vou te contar tudo isso, você vai colocar isso na minha celebração, porque a gente não sabe, né? Como é que isso vai ser lidado? Então, ética, saber filtrar uma boa história, tal do storytelling, eu também faço isso. Como eu vou contar uma história com o coração? E hoje eu também dou esse tipo de treinamento à parte. A pessoa se formou, Verônica, eu não consigo desenvolver uma história com o coração. Como é que você fez? Olha, eu digo para mim que foi um pouco do que eu recebi dos pais. Olha que legal. Então a gente precisa acolher também. Porque a gente só olha a parte, às vezes, ruim. Então, meu pai era um escritor, era um revisor de textos de bibliotecas nacionais. Minha mãe era é uma pessoa que está viva, que está muito aberta ao microfone. É aquela que vai no baile de terceira idade e fala, deixa que eu falo aqui, sobe no palco. Então, isso veio algo do talento também. E escrever, né? Eu sou uma pessoa que escuto muita música, então isso me faz viajar. Cada um cria a sua forma. E claro que no meu treinamento a gente trabalha um pouquinho individual isso de cada um, e se não tiver ali 100% da segurança, vai fazer os módulos depois que eu consigo compartilhar, uma mentoria. Até o primeiro casamento, Adriana, para quem faz o meu treinamento, eu dou suporte. Então, já tive pessoas, Verônica, eu escrevi o texto, lê para mim várias vezes. Ó, vou ler com olhar de professora, beleza? Sem ofensa. Começa ali. Olha, aqui eu colocaria assim. Então, o olhar sistêmico, ele está em tudo, dentro da celebração. Desde aquela nossa conversa, onde eu estive com você e o Francisco, né, na conversa online, onde vocês me contam um pouco da história de vocês. Ali eu já começo a entender aonde vai ser o essencial da celebração de vocês. Mas, claro, a partir das constelações se abre um outro campo. E isso vai sendo ali uma colchinha de retalhos, até que se transforme num lindo texto sistêmico. Então, o processo ele é assim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, isso também muda tudo, né? Isso vem do coração mesmo. E olha que interessante, né? O quanto que é importante esse processo do adultecer e do olhar, né, essa origem, de onde a gente veio de uma forma saudável, né? Olha o quanto de talentos que os nossos pais nos entregam, e muitas vezes eu percebo muito isso quando eu trabalho carreira de terapeuta, né? Muito terapeuta travado na carreira por conta aí desse processo do adultecer, que está no caminho ainda, e também esperando muito ali, né, daquele pai que normalmente é muito ligado ao pai que faltou, ou a mãe que exigiu muito, e sem olhar, né, por um outro prisma, esses talentos que foram entregues e às vezes eu estou recusando e rejeitando. E que pode ser fundamental na nossa caminhada profissional e de vida como um todo. Certeza. Olhar pelo lado do vitimismo, onde que para mim, se a pessoa que sofreu, que está lá no centro das atenções, aquilo ali para mim me traz esse lugar. Então, o que eu sempre falo, se eu for contar a minha infância, nossa, eu teria um monte de seguidor sofrido. Vamos lá, Verônica, você vai conseguir. Você vai ser uma vencedora. Mas, como a gente não conta história triste, não quero saber nada. Quero saber de sangue, aquela coisa. É o que vende.
É o que vende, é o que vende. Então, história de ressignificação, superação, isso tudo está sendo tão vendido de uma forma errada que as pessoas nem querem mais ver. Não sabem, ou elas acreditam em tudo ou não acreditam em nada. Então, eu acho que esse lugar que você traz aí para os teus alunos, para os teus clientes, isso é muito importante. Porque eu aprendi a olhar mesmo a parte boa dessa história. E o honrar os pais, que a gente fala tanto dentro da constelação, como às vezes tem uma tradução errada. Como no próprio casamento, já tive pais que não respeitavam a escolha dos filhos. E esses filhos tentavam que os pais estivessem presentes no casamento. E é o que eu sempre falo, fez o convite, está com o coração aberto, o pai e a mãe não aceitou, ok. Vai para o casamento dessa forma, porque você está com o essencial. Então, é esse lugar que a gente precisa entender. Ah, mas é casamento sistêmico, eu não falo com a minha mãe, ela é narcisista, ela é autoritária, meu pai batia nela, aí começa. Tá, vamos sentar um pouquinho, ver o que você consegue dar conta, trazer esse lugar para a mãe, trazer esse lugar para o pai. Faça esse convite, que seria muito importante que eles participassem desse momento, que foi ali que você recebeu a vida, independente de estarem separados, porque foi no caso até dos seus pais, que entraram juntos, né, com o Rodrigo. Então a gente tem toda essa história ali, que no final, nossa, era só isso. O meu filho só quer estar comigo. Então isso também é uma virada de chave na vida dos próprios pais, não só do próprio filho que é o noivo. Você sabe, Verônica, que é muito comum, né? Ali no meu trabalho com a carreira do terapeuta, e principalmente olhando ali pelo olhar sistêmico, pela constelação, é muito comum muitos terapeutas travados ali em fazer um movimento de carreira, porque ainda estão muito ali no o que meu pai idealizou, o que minha mãe idealizou, meus pais não aceitam, a minha família não aceita, e você percebe o campo gritando por essa renovação desse campo, porque o campo joga a gente. Vai, gente, né? Sim. Vamos renovar isso, vamos renovar esse olhar de prosperidade financeira. E a pessoa preso ali, gente, isso é muito comum, né? Então, só muda esferas, então a Verônica relacionamento, eu a questão profissional, mas o quanto que a gente ainda se sente preso, sabe? Em vários caminhos e vários emaranhados que às vezes o sistema fala assim, ó, eu já até soltei, você tá preso e não percebe, porque você quer. Isso. É uma escolha. É uma escolha. E as pessoas não percebem isso, ainda estão naquele lugar ainda do pai e da mãe tão grandes que não se percebem grandes o suficiente para irem para a vida. Então, até na questão do casamento, eu sempre digo ao casal, e isso é dentro do estudo do próprio Bert Hellinger, o casamento, no olhar sistêmico, ele traz esse lugar de autorização dos pais. Porque a gente não entende o quanto é importante esse sim. Porque não que eles tenham que dar o sim, é porque a gente não fica satisfeito se eles não fizerem esse movimento. É muito mais com a gente do que com eles. Então, é necessidade de receber essa bênção e a necessidade desses pais honrarem. Então, é uma via de mão dupla, onde eles que já estão com a vida feita, já fizeram o movimento do casamento, das suas escolhas, já estão em outro olhar para a vida, já numa idade, de repente, já numa terceira idade, já cuidando de netos, eles devem olhar para a gente e dizer assim, ai, que povo bobo, eu aqui com essa idade, se eu tivesse conhecimento, eu estava dando uma banana para todo mundo e indo, porque eu acho que eles devem pensar isso. Então é isso, então, a gente cria as nossas amarras, porque somos dependentes por estarmos ainda na tal da criança ferida que eu falei anteriormente, que é tão trabalhada, mas às vezes não na profundidade necessária. Eu não preciso escalpelar um cliente para dizer para ele que ele está naquela criança. Às vezes, Adriana, é uma frase e o clique ele dá.
Porque quem conhece constelação e foi bem preparado para isso, vai saber chegar na causa raiz. E eu não preciso fazer um processo de 1 ano para isso. E aí, naquela frase, naquela fala, eu peguei naquela questão tão doída, que às vezes o cliente sente até raiva, mas tá tudo certo. Depois a gente vira amigo de novo. Ô, E é Verônica, uma liberação. sabe o que eu nunca esqueço, assim, minha primeira formação em constelação, porque eu já fiz duas e estou fazendo uma pós-graduação que eu preciso terminar online, gente, é um desafio para doutrinar ali, né? Enfim. Mas eu estou na Verdade. minha terceira formação, né? Essa é a pós. E aí a gente estava no exercício prático e a minha professora, né, bem naquela pirra, né, com a mãe, já tinha trabalhado muito o pai ali, e aí estava acessando essa questão com a mãe. E aí a Patrícia, né, virou para mim e falou assim: é só tudo isso que ela pode te dar. Gente, essa frase, às vezes Nossa, acontece alguma coisa na minha vida, essa frase fica aqui. Eu falo, gente, é só tudo isso que é possível agora. É só tudo isso que eu dou conta agora. É só tudo isso. sim. Linda, linda essa frase. Você sabe quando eu trabalho com casais, tem uma frase que até do meu card, que eu tenho tanto o livro que eu escrevi, quanto as cartinhas de frase e solução. E uma das frases que eu lembro claramente que incomodou uma esposa. Ela falando assim: você é apenas o meu marido. Olha só. Aí ela: não, mas ele não é só apenas. Eu falei: é, ele é só apenas. Ele é só apenas o seu marido. Essa, ela é consteladora, hoje, né, super assim, a gente tem uns papos maravilhosos, seguidora, mas quanto, é igual a sua professora falou, quantas vezes isso me traz um lugar que eu preciso pensar, porque aquela palavra me incomoda tanto. Então é esse lugar que às vezes eu dou para um marido tão grande que ele já não está no papel de marido. Aí a gente já tem uma outra fase, que já é cuidar desse pai, desse irmão. E Ao ali já não. contrário, ou tão lá embaixo. Sim, sim. E aí você pensa assim, nossa, é só isso mesmo. E que leve fica quando o homem escuta isso. Só vê os alívios assim. Liberação. Pois é. Ó, a Mari, Mari Love, quero fazer no aniversário de 1 ano de casamento. Olha, já procura, vou deixar no final, vou subir. Espero que o Instagram deixe gravar esse nosso bate-papo. Já procura e a Verônica, já vê com ela aí o trabalho, gente. Eu vou te falar, viu? Vale muito o investimento. Eu ainda não fiz o processo, mas só para vocês entenderem, né? O meu irmão tem 2 filhos. E a gente sempre teve um distanciamento com o mais velho por conta da dinâmica da vida, né? Eu fiz um processo de migração de carreira que foi muito intenso para mim, né? Meu filho tinha 3 anos na época, a vida vai acontecendo. E eu sou aquele tipo de familiar que quando eu tô ali, eu tô ali. Quando eu não tô, eu tô vivendo a minha vida, gente. Eu sou bicho da vida. Eu não sou aquele Ótimo. familiar que fica ligando, que fica, né? Não consigo. Também. Então, enfim, Somos da mesma turma, então. pois é. Né? Eu falo que eu sou um trem selvagem, mas enfim. E aí, depois dessa celebração, né, o quanto que eu comecei a olhar realmente para os meus sobrinhos, não que eu não olhava, mas eu falei, nossa, né, por que não eles virem para minha casa, né? Então, que nem hoje eu moro no interior, eles passaram quase as férias inteiras aqui, né? Então, foi a primeira vez que eu tive vários dias de contato com meu sobrinho. Né, e ele super curtiu, enfim. Tá com 13 anos, adolescente, é sempre um desafio, né? Sim. Daqui a pouco eu terei um, que o meu tá com 10. É. Mas, enfim, foi muito gostoso ter eles aqui. E que nessa celebração ali, né, que eu olhei e vi toda a família e senti aquele campo com mais intensidade, porque uma coisa é eu senti o campo como constelada, fazendo uma formação, ou participando ali de um tratamento sistêmico, né, através da constelação, e outra coisa, eu estar ali naquela celebração, o campo é muito forte, né? Eu não sei se todo mundo sente, enfim. E aí eu falei, olha só, né? O que essa celebração, esse presente, esse trabalho da Verônica trouxe, né? Essa proximidade com os meus sobrinhos. Então, acho importante você saber disso.
A Ai, que pequena lindo. não, Mas que a pequena já morou em casa. Ah, tá. Pensa nesses sobrinhos lindos. Era um chororô. Aí chorava o pai, chorava a filha, chorava o filho. Você atrás chorando. A minha irmã chorando. Aí eu falei, ela não aguentava falar, ela já abraçava, era linda demais. Porque quando tem crianças, são filhos, e está vindo uma nova família através da esposa ou do próprio marido, tem as falas desses filhos aos pais e à noiva, ou o noivo, né? A nova madrasta, o novo padrasto. E ela nem conseguia falar muito de tão emocionada e foi lindo demais. Ah lá, a Lara chorou A minha, demais. é minha Ivone. mãe, a Ivone é minha mãe. Ai, E, ó, Ivone, que delícia! e olha que interessante, Verônica, foi tão forte a celebração, que assim, meus pais são separados já há mais de 30, sei lá, até perdi as contas. Eu tinha 12 anos quando eles se separaram, então fazem quase 30. E aí tem a minha irmã, que é do segundo relacionamento do meu pai, depois, né, do relacionamento com a minha mãe. Minha irmã tá com 25, se eu não me engano. E tem a pequenininha, de 4 anos, fez 4 anos agora, em dezembro, que meu pai quer popular o planeta, né? Eu falo que deu, graças a Deus que essa obra ficou para ele, porque eu escolhi ser mãe só do Heitor, mas enfim. E aí, terminou a celebração, enfim, estava no final da festa, meu pai para ir embora. E aí eu olhei para o meu pai e eu peguei e falei para ele a primeira vez, assim, pessoalmente, não dentro de um campo sendo tratada, né? Eu falei, pai, agora eu entendo. E tá tudo bem do jeito que foi, como foi. E se não fosse tudo isso, eu não teria as minhas irmãs perto de mim hoje. Esse homem desabou, ele já tinha chorado litro, gente. Ele Ai, que terminou de se delícia! diluir, assim, me abraçou. E aí, na hora que ele foi embora, ele foi dar um abraço na minha irmã. E aí chorou. Aí depois minha irmã veio e falou assim: Adriana, o que você falou pro pai? O pai tava chorando muito, vocês brigaram? Eu falei: não, eu já não brigo mais com meu pai. Que lindo, Adriana! Quanta cura ali! E eles Foi. ficam assim, tanto os pais quanto os avós recebem essas falas. Você ainda fez essa pós-celebração, porque acho que esse teu entendimento te traz esse lugar. Mas às vezes, e digo que muitas das vezes, aquele momento das falas são únicos. Porque os filhos não têm a coragem de sair daquele lugar e repetirem. Então, eu acho que eu dou essa possibilidade, dentro desse trabalho, dessa frase, às vezes embargada, algo que anos numa relação difícil, essa possibilidade desse sim, e pelo menos uma camada mais grossa daquilo que precisa ser curado. No casamento sistêmico, isso acontece. E eu tenho vários relatos disso, vários. Tanto que o meu marido, que vai me ajudar nos vídeos dos casamentos, para filmar mesmo a minha parte, ele já sabe onde ele precisa já dar aquele close, porque ele fala assim, talvez aqui o noivo e a noiva precisem desse olhar. E que o fotógrafo não está acostumado a trabalhar com esse sistema. Tanto que no último casamento agora, de janeiro, pensa num grupinho de japinhas, top, desde o idosinho até o novinho, acho que era tudo família. Aí eles falavam assim, nossa, eu gostei, você fala de ancestralidade, nós falamos muito disso. Eu chorei a beça, lembrei da minha mãe, que já está falecida há mais de 50 anos, e só que pode filmar tudo? Porque eu fiquei com medo. Então, assim, esse teve até esse lugar, que nunca aconteceu. Mas às vezes o próprio fotógrafo, quem está filmando, não vai saber daquele momento tão emblemático para aquela noiva, para aquele noivo, para aquele casal. E por vezes a gente entrega essa parte do vídeo para quem, né, para quem casou, e eles ficam assim, nossa, que legal que você filmou essa parte, porque eu recebi a filmagem e não tinha. Então, às vezes, essa frase que eu falo que são as falas sistêmicas, as frases sistêmicas que acontecem, que eu escrevo,
Então, existe a liberdade do noivo falar para a noiva aqueles votos, que qualquer casamento tem. Vocês terão essa parte, acho que você lembra disso. E tem a parte onde eu escrevo aquilo assim, bom, isso aqui ainda não está muito fluido, então eu vou dar uma forcinha. Escrevo. E é justamente a pessoa, nossa, era isso que eu queria. Nossa, teve uma vez um casamento em Minas que eu fiz, já era uma boda de prata. Aí chegou o parente do noivo e falou assim, ô, você conhece muito ele? Eu, olha, eu só sou a celebrante. Porque a frase que vinha, toda a história, era tão real que eles achavam que eu já virei parente ali. Como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe essa essência? Não é o segredo, não é a coisa, é a essência. Então tem muito essa coisa, é ouvir com o coração e falar com o coração. Eu acho que é isso que faz o casamento sistêmico dentro do meu trabalho. Digo que é muito especial, porque vem desse lugar. Então, para mim, é fluidez, é propósito, é missão. E olha como que o universo se movimenta, como que o sistema é incrível, assim, né? Quando a gente se conecta com as pessoas. Quando ela celebrou o casamento do meu irmão, ela estava morando na Grande São Paulo, né? Meu irmão casou na capital. E aí eu fui lá, né? Falei, ai, gente, com vontade de fazer renovação dos votos com ela, mas ela tá na capital, vamos ver. Aí ela postou, vou mudar pro interior. Eu falei, ai, agora que eu vou marcar com a Verônica. Gente, ela tá a 150 quilômetros onde estou morando. Olha como que Sim. são as coisas. Você sabe que eu recebi um casal da mesma forma. Eu tô namorando a tua página desde o ano passado. Quando eu vi São José do Rio Preto, eu falei, ai, será que ela tá visitando a cidade? Ela falou, você tá aqui? Eu falei, tô. E ela também tá a 20 minutos daqui. Então, aí o pessoal fala, aproveita a Verônica aí. Então, gente, meus clientes falaram lá de São Caetano do Sul, aproveite a Verônica. Eu não pretendo sair daqui. Mas é legal trazer, né, para cá. Tem É. tanto campo para cá. E só para vocês entenderem, nesse chamado, assim, quando eu casei em 2009, gente, eu nem tava nesse corpo, sério, gente. Eu tava assim, às vezes eu fico me perguntando, uma vez a minha antiga terapeuta perguntou assim, por que você casou, né? E é muito forte isso que eu vou falar aqui, viu, gente? Tô abrindo meu coração. Olha, vamos lá. E aí eu fui refletir em cima disso. Essa pergunta ficou ali, ó, por anos reverberando. E aí eu entendi que eu não amava nem a mim mesma. Eu tinha um problema de amor próprio, de autoestima, tinha muitas dores ali para lidar. Eu sou uma pessoa que cresci, né, sobrevivendo. E eu comecei a viver depois aí dos 32 anos, né, quando eu comecei a estudar, me conectar comigo. Então, eu senti, né, com essa mudança de cidade, de eu morar num lugar que eu e meu marido escolhemos viver. Então, a gente está num outro momento de vida, de relacionamento. Então, agora eu quero celebrar esse amor, né, que eu conquistei na minha vida ao decorrer desses anos e celebrar esse amor que hoje faz parte da minha relação. E que por muito tempo eu não conseguia achar nem em mim, quanto mais nessa relação. E quantos casais vivem isso, gente? A gente vive nesse automático. A Verônica deve ter que constelar várias pessoas assim. Sim, é bem isso. Eu acho que a mudança de cidade, eu tenho percebido isso em muitos casais, mas que é mais nessa idade mais madura, dizendo, olha, aqui já não me cabe, eu estou vendo de mudar. E para mim também, dentro desse piloto automático, que São Paulo nos traz muito essa coisa do automático. Você trabalha, trabalha, trabalha e parece que não sente a vida. Eu estava nesse lugar. E até para os filhos. Sou mãe de 3. Então, assim, 2 moram comigo e um mais velho já não está mais comigo. Mas, assim, as 2, uma adolescente, quer dizer, saiu de casa em São Paulo, mega preocupação, por tudo, né, de uma cidade grande, e a menor querendo ganhar vida, com 9, 10 anos. E ficando presa, presa, presa. Então, hoje eu escuto muito mais a leveza, algo positivo em relação à vida que elas me trazem do que antes. E elas, que bom que elas estão tendo a oportunidade de se acostumar com essa leveza ainda nessa idade. Porque a gente, tanto eu quanto você, a gente esperou muito para fazer isso.
Apesar de eu ter mudado a beça, pensa numa família cigana. Mas você vê, sou carioca, né? Não, sou carioca. Fui morar em Curitiba, imagina uma carioca Curitiba, parece até hã? Uma cidade mais fria, né, do Brasil. Fiquei 15 anos lá, vim para São Paulo e tô aqui em Rio Preto. Então, assim, gente, nunca me prendi. Queria muito conhecer e não me arrependo disso. E os casais que eu tô constelando estão vindo tudo atrás. Verônica, depois você foi, também tô indo. Então, assim, vamos embora. Vamos criar uma ecovila. Então é isso, quero agradecer a Verônica ter aceitado esse convite. Foi, né? Ela falou, ai, mas tá muito em cima para divulgar. Eu falei, não, a galera que vai vir, então a galera que precisou ouvir, participar, e depois vai ficar gravado, né, para vocês acompanharem. É um assunto assim importante, porque a gente tem essa questão do relacionamento, né? Por mais que a gente esteja falando aqui de relacionamento de casal, o quanto que você, né, tá disponível para se relacionar com você, para conseguir expandir isso, transbordar isso. Então, eu falei, vamos trazer esse assunto para cá, porque o terapeuta, ele atende relacionamentos, por mais que ele não seja sistêmico. Uhum, Né? verdade. Eu agradeço esse convite, Adriana, por 1000 situações que cruzaram aí o nosso caminho. Primeiro, né, nessa busca, depois do casamento do seu irmão, que também foi um presente conhecer ele, a Joyce, e depois fazer parte dessa família, que eu sempre falo que nos casamentos eu conheço todos. Conheço todos, cada um pelo olhar de cada um aqui. E ter aí a honra de participar dessa sua renovação de 15 anos, que são mais de 15 anos, mas a gente vai colocar essa data aí pelo casamento, né? E agradecer mais uma vez por essa confiança, por essa entrega, por você entender quanto foi profunda toda aquela cerimônia, o quanto só assistir por um vídeo é diferente do que vivenciar, não só você como consteladora, mas com todas as pessoas que deram feedback para você lá, que sentiram, né, todo esse campo fluindo. E agradecer quem está assistindo a gente. Muito obrigada por me recepcionar desse jeito. E qualquer coisa, estamos ali no perfil Terapeuta Celebrante. E também para quem está assistindo no meu, porque sempre vão ter seguidores lá, do teu trabalho também. Depois eu quero entender um pouquinho melhor desse teu trabalho de mentoria, que eu consegui ver alguma coisa ali no teu perfil, para a gente divulgar também, porque é uma necessidade. Isso ainda é um complemento de formação, e não que a gente vire um cursólatra, mas precisamos de entender aonde são as nossas lacunas, para que a gente possa realmente nos apropriar de tudo que é nosso. Exato. É isso. Obrigada. Boa noite para você, para vocês. Muito obrigada. E a gente ainda vou falar muitas vezes esse ano com a Verônica, porque mais para frente tem trabalho e tratamento dessa celebração. E eu vou contando para vocês algumas coisas. Não vou abrir tudo, porque a escorpiana aqui tem uns mistérios dela aqui. Legal. Um abraço. Um beijo. Tchau. Tchau.